Olá pessoal, meu nome é Patrick, trabalho no setor de convênios da Fundação e como a gente publicou o edital de credenciamento número 01 de 2024, que é referente ao programa Agente Especial, para tentar evitar e dirimir algumas dúvidas, a gente vai fazer uma rápida leitura do edital e explicar ponto a ponto, né, para tentar deixar o mais claro possível para vocês. Então, como é notório, a gente publicou ontem o edital de credenciamento, que a gente chama de edital número 01 de 2024, ele é o programa governamental, né, Gente Especial. Então esse edital é para fazer o credenciamento das entidades que têm interesse em participar desse programa. Aos pouquinhos a gente já vai explicando cada detalhe desse edital, ok? Então, a Fundação Catarinense, que é uma pessoa jurídica com seu CNPJ e seu endereço, ela é representada pela presidente Jeane, né, e de acordo com seu estatuto ela está tornando público as inscrições para o credenciamento das instituições interessadas em participarem desse programa chamado Gente Especial. E esse cadastro é para integrar as instituições, é um cadastro das instituições para atendimento educacional especializado às pessoas com atraso global do desenvolvimento, deficiências, transtorno do espectro autista e altas habilidades, superdotação no estado de Santa Catarina. Então, as instituições que trabalham com esses tipos de atendimento é que poderão se cadastrar nesse programa, se credenciar nesse programa. Tá? Esse edital ele já está disponível no site da Fundação, através do link que está no próprio edital. Tá? Ele não estabelece uma obrigação da Fundação de fazer essa contratação com cada instituição, uma vez que há necessidade de se cumprir todos os ritos exigidos pela legislação vigente. Tá? Ele atende às demandas e uma das principais informações é que a Fundação ela está publicando esse programa que visa unificar 3 antigos programas que a Fundação ainda trabalha, que é o programa de MRD, chamado de Modelo de Repasse Direto, o programa governamental Fundo Social e o outro programa chamado Acolher, todos já conhecidos de todas as instituições. Tá? Todo e qualquer esclarecimento com relação a esse edital, ele deve ser feito somente por escrito, via e-mail que está no edital. E aí o nosso prazo de resposta será de 5 dias do recebimento desse e-mail. Qual é o objeto desse edital? Então, o objeto, como a gente já comentou, é o credenciamento das instituições especializadas para o atendimento nos CAESPs. As pessoas com atraso global do desenvolvimento, deficiências, transtorno do espectro autista e com altas habilidades de superdotação. Tá? Uma informação bastante importante é que esse contrato, o contrato que vai ser assinado entre a Fundação Catarinense e a sua entidade, ele vai ter um período máximo de duração de 5 anos, ou seja, do dia 1º de 2024 até 30/4 de 2029. Essa será a validade do contrato que será assinado entre as partes. Dos requisitos para participar desse edital. A instituição especializada ela tem que possuir cadastro atualizado por meio do seu núcleo de gestão de convênios, lá na sua regional, dentro do sistema CIGEF, que já é conhecido por todos. Esse cadastro tem que ter a denominação da instituição, o endereço, correio eletrônico, inscrição no CNPJ, o seu CNAE, transcrição das atividades, das finalidades estatutárias, qualificações específicas, ata da posse e demais informações que todo mundo já conhece, todas as instituições já têm cadastro nesse CIGEF. Porém, esse cadastro sempre tem que estar atualizado e é dever de cada instituição manter esse cadastro atualizado junto ao seu núcleo de gestão de convênios. Para que seja possível celebrar o termo de fomento, as instituições elas não podem se encontrar em qualquer situação de impedimento, conforme previsto no artigo 39 da Lei Federal 13.019, e essas 2 legislações elas são regulamentadas por um decreto estadual cujo número é 1196 de 2017.
As instituições especializadas, elas vão apresentar um plano de trabalho. Então, é dever de cada instituição apresentar um plano de trabalho. Porém, nesse momento de credenciamento, o plano de trabalho vai ser um plano de trabalho simples, ok? E nesse plano de trabalho tem que constar, no mínimo, esses itens. O título do projeto a ser desenvolvido, qual é o objeto que será executado e sua respectiva finalidade, quais são os objetivos e os resultados que a instituição pretende alcançar conforme for executando esse objeto, a descrição da realidade, isso aqui é muito importante porque vocês conhecem a realidade da instituição de vocês. As pessoas que geralmente vão ler a proposta não conhecem. Então, esse campo chamado descrição da realidade é o momento em que vocês vão apresentar todos os detalhes da instituição de vocês para quem for ler a proposta. Então, a descrição da realidade desse objeto, ela deve ser demonstrada a relação entre a realidade e as atividades que são desenvolvidas e os projetos e as metas a serem atingidas por vocês. Também tem que ter o público-alvo que será beneficiado direta e indiretamente com os recursos. Há a necessidade da comprovação da capacidade técnica, ou seja, a instituição precisa comprovar e apresentar comprovações de que é capaz de executar isso que está se propondo. Vai fazer a informação, vai apresentar também a informação dos recursos financeiros que serão necessários, de acordo com uma tabela já elaborada pela Fundação e que será publicada no site da Fundação. Tá? A descrição das metas que serão atingidas e as atividades ou projetos a serem executados. Dentro das metas, existem campos que exigem qual será a forma de execução dessas metas, quais serão os parâmetros para que a gente consiga definir se essas metas foram atingidas ou não, e quais são as etapas que serão percorridas para o atingimento dessa meta. Uma informação importante aqui com relação às despesas é que, nesse momento em que esse plano de trabalho está fora do CIGEF, a descrição das despesas elas devem ser de forma agrupada. Ou seja, vocês vão cadastrar apenas duas despesas. O montante que será utilizado para pagamento da folha pagamento das despesas com folha de pagamento, e uma outra despesa que será utilizada para as despesas de custeio da instituição. Então, nesse momento, esse plano de trabalho que tem que ser simplificado, as despesas vocês vão cadastrar de forma agrupada. Aproveito o momento para dizer que, quando for cadastrar a proposta no CIGEF, que é quando o programa transferência for aberto, lá no CIGEF, sim, essas despesas elas terão que ser detalhadas despesa por despesa. Mas, nesse momento, para efeitos de documentação para o credenciamento, as despesas podem ser cadastradas no plano de trabalho de forma agrupada, como eu acabei de explicar. Da inscrição. Poderão participar desse edital somente as instituições que contemplem integralmente um ou mais dos serviços abaixo, como já foi falado anteriormente. Quais são esses serviços? A instituição que trabalha na área da deficiência intelectual ITEA, instituição que trabalha na área da deficiência auditiva e instituição que trabalha na área de deficiência visual. Os documentos que serão necessários apresentar nesse momento estão elencados todos no edital. A gente vai ler aqui e vai comentar sobre eles. E esses documentos, eles precisam ser protocolados no seu respectivo núcleo de gestão de convênios até o dia 1/3 de 2024. É 1º de março de 2024, sexta-feira que vem, certo? E a relação desses documentos está no edital, a gente vai falar agora sobre eles, tá? Os documentos jurídicos são os documentos de identificação do presidente da instituição, né? Identidade, CPF e comprovante de residência, e o protocolo no Conselho Estadual de Educação.
Todos esses documentos, vocês já têm, já são obrigatórios para participar dos nossos programas. Então, todas as instituições já têm esses documentos guardados no seu histórico, nos seus arquivos, ok? E os documentos fiscais, também todas as instituições já têm guardadas lá no seu arquivo, nos seus arquivos. É só fazer a juntada desses documentos e protocolar no núcleo. Então, os documentos são o CNPJ, declaração de funcionamento há no mínimo 2 anos, o protocolo no SEBAS, as certidões negativas dos débitos estaduais, municipais, federais, enfim, todos os documentos estão detalhados aqui no edital, ok? Do cálculo e do valor a ser repassado para cada instituição. As informações do número dos educandos atendidos por cada instituição, elas serão extraídas exclusivamente do sistema Argos e analisadas pela equipe da DEP, incluídas no quadro padrão para cedência de vagas na educação especial. De posse dessas informações, a Fundação calculará e publicará a tabela com o montante de que cada instituição terá direito. E como é que serão calculados esses valores, tá? O valor previsto para a contratação de profissionais visando os atendimentos de educandos para o exercício 2024 será de R$ 977,43 por educando por mês. Já o valor previsto para manutenção das atividades técnico-pedagógicas para o exercício 2024 será de R$ 125,21, tá? E esses valores, eles somente sofrerão reajustes no final de cada exercício. E quando forem feitos esses reajustes, esses valores serão divulgados e publicados no site da Fundação. Do prazo e da vigência do contrato que futuramente será assinado entre as partes. O termo de fomento, ele vigorará até a data máxima de 30/4/2029. E a sua vigência, ela iniciará quando esse contrato que será assinado entre as partes for publicado no Diário Oficial. Por que 30/4/2029? Porque é o prazo máximo que a legislação permite para a validade de um contrato. Então, a Fundação, visando diminuir a burocracia de todo ano ter que fazer aditivo de vigência e aditivo de valor, agora os aditivos de vigência não serão mais necessários. A gente vai fazer apenas, como já foi falado anteriormente, os aditivos de valor de acordo com a atualização dos valores que será feita no final de cada exercício, no final de cada ano, certo? Esse contrato entre as partes, durante a sua vigência, ele ainda poderá sofrer as alterações como vocês já têm costume de fazer. E as alterações, elas podem ser feitas de 2 tipos. As alterações chamadas de apostilamento, cujas alterações não alteram o contrato que foi assinado entre as partes e geralmente é para ajuste de alguma meta ou ajuste de alguma despesa que eu parei de executar e preciso começar a executar outra. Então essa alteração ela é feita pela modalidade apostilamento. E a segunda alteração, que vocês também já conhecem, é chamada de aditivo. E as duas mais comuns são o aditivo de vigência, o aditivo desse contrato, né, do prazo de validade desse contrato, que não será mais necessário porque a gente vai estar fazendo um contrato de 5 anos, e o aditivo de valor global, que sim, será feito, mas apenas no final de cada exercício, quando do ajuste dos valores de cada educando, de acordo com os ajustes orçamentários do Governo do Estado. Para protocolo dos documentos e abertura dos processos. Pessoal, agora a gente vai publicar aqui, vai explanar um pouquinho sobre um pedido bem especial nosso para as instituições, quando da elaboração do seu e-mail para protocolar os documentos lá junto ao núcleo, e também do núcleo na hora do recebimento desses documentos e da abertura e autuação dos processos no SGPE. Para protocolo dos documentos e abertura dos processos, cada entidade interessada em fazer o seu credenciamento no programa Agente Especial deverá protocolar os documentos que já estão elencados lá no edital
Esses documentos eles precisam ser protocolados no seu respectivo NGC, Núcleo de Gestão de Convênios, lá no seu respectivo núcleo, tá? E aí a gente pede a gentileza tanto do núcleo, mas também principalmente, se inicialmente a instituição conseguir organizar os documentos da forma como a gente está solicitando, vai facilitar muito o trabalho do núcleo e depois o trabalho da análise técnica aqui por parte da fundação. Ao núcleo, a gente pede a gentileza de, ao autuar o processo, entrar com essas informações que estão logo abaixo aqui. Qual é o assunto que a gente solicita que vocês abram o processo, qual é a classe, o setor de competência, o interessado, sempre o CNPJ da instituição que está se cadastrando, e o detalhamento do assunto a gente deixou uma sugestão aqui. Documentos para credenciamento da entidade, nome da instituição, no edital 01 de 2024, programa agente especial. Esses documentos, a gente está pedindo esse favor especial para vocês, para que eles sejam feitos em arquivos únicos e individualizados, nomeados conforme a gente está apresentando aqui os exemplos. Então, os documentos jurídicos que estão lá no edital eles estão detalhados, mas a nomenclatura desse arquivo, ele tem que ser individualizado, nomeado documentos de identificação do presidente. O item B é o protocolo do Conselho Estadual de Educação. Então, lá no edital, ele dá o detalhamento, mas na hora de inserir esse documento no SGPE, que ele seja nomeado protocolo de credenciamento no Conselho Estadual de Educação. Se vocês fizerem para todos os documentos um arquivo individualizado e inserirem nessa ordem que está sugerida aqui, vai facilitar muito o trabalho, tanto do núcleo quanto da análise técnica aqui por parte da fundação, certo? Todos os documentos jurídicos e fiscais estão elencados aqui, CNDs trabalhistas, DART, FGTS, o plano de trabalho. Aqui só um adendo, que a declaração de capacidade técnica, agora, nesse momento que vocês não têm o número da proposta transferência, podem deixar em branco. Apresentem assim, depois a gente vai solicitar uma nova com o número da proposta. E aqui é um comprovante de que a organização preenche os requisitos. O comprovante, nesse caso aqui, pode ser uma cópia do Estatuto da instituição, onde apresenta as informações de que ela cumpre os requisitos do artigo 2º da Lei Federal 13.019. Ainda no final desses documentos, a gente tem os 5 documentos que foram exigidos no decorrer do ano de 2023, os últimos que foram inseridos no checklist. Para facilitar a busca desses documentos, a gente colocou os links logo abaixo. Então, para a emissão dessas certidões, a gente deixou o link de cada uma aqui para facilitar a busca desses documentos no CIGEF, nos respectivos sistemas, para protocolar esses documentos lá no núcleo. Então, a gente pede a gentileza das instituições, principalmente, tá? Das instituições, na hora da busca e da organização desses documentos no seu e-mail para enviar para o núcleo, que faça cada arquivo individualmente e nomeie esse arquivo tal qual foi orientado aqui. Isso vai facilitar muito o trabalho do núcleo e o trabalho da análise técnica. Algumas dúvidas sobre o edital já começaram a chegar e a gente vai ilustrar elas nessa tabela aqui. Uma das dúvidas é se a fundação vai publicar a tabela de valores. Obviamente a fundação vai publicar a tabela de valores durante o credenciamento de cada instituição. Essa tabela já está pré-pronta e conforme as instituições forem encaminhando os seus processos, a gente vai dando ok para cada instituição e vai publicar essa tabela no site da fundação. Outra dúvida que chegou é, a instituição que tem somente cedência, como vai ficar? A gente já vai ilustrar aqui também. E outra dúvida é se o plano de trabalho tem que ser único. Sim, o plano de trabalho vai ser único e a gente já vai explicar aqui. O objetivo do edital de credenciamento 01, que é o programa Gente Especial, ele é para diminuir drasticamente a burocracia. Então a fundação ela tinha 3 programas principais, o MRD, o Fundo Social e o Acolher.
algumas instituições tinham dois desses programas. Então, na tabela como exemplo aqui, a gente pegou algumas instituições que são AMAs e não são APAES e instituições que são APAES. Então, uma AMA, no exemplo 1, ela tinha totalmente cedência, ou seja, ela tinha 0 MRD. Por ser AMA, ela não tinha fundo social, mas ela tinha acolher. Ela tinha somente cedência e recebia R$20 mil de MRD. Nesse programa, ela vai fazer um único plano de trabalho de R$20 mil para despesas apenas de custeio da instituição, porque os profissionais que trabalham na instituição, todos são cedência. No segundo exemplo, a gente pegou uma PAI que tem MRD, ou seja, os professores que trabalham naquela instituição são pagos com recursos do MRD. Mas ela, por ser a PAI, ela também tinha fundo social para ajudar nas despesas de custeio da instituição. Então agora ela vai fazer um único plano de trabalho, englobando esses dois grupos de despesa, e se ela recebia R$50 mil de MRD mais 10 mil de fundo social, agora ela vai fazer um único plano de trabalho de R$60 mil. Exemplo de uma outra AMA, essa aqui tinha MRD. Por ser AMA, ela não tinha fundo social e ela tinha mais 10 mil de acolher. Então agora ela vai fazer um único plano de trabalho, juntando as duas despesas de pagamento de funcionário mais despesas de custeio. Ela vai fazer um plano de trabalho de 20 mil. Esses 20 mil, nas duas despesas a gente já falou antes, 10 mil para pagamento dos profissionais e 10 mil para despesas de custeio da instituição. Uma outra PAI que tem somente cedência, ou seja, ela não recebia recursos do Estado para pagamento dos profissionais, mas ela recebia R$20 mil para auxílio nas despesas de custeio, pagamento de água, luz e telefone. Então, se ela recebia fundo social, ela não recebia o acolher. Agora ela vai fazer um único plano de trabalho de R$20 mil, todos sendo esses R$20 mil todos para despesa de custeio, pagamento de água, luz, telefone, internet, escritório de contabilidade e as demais despesas de custeio da instituição.